Fala aí, pessoal, mais uma coletiva no ar. São Paulo 3, Goiás também 3. O São Paulo aí perdendo mais pontos no Brasileirão, agora dentro de casa mais uma vez, de se lamentar. São Paulo aí que deve ter perdido o Patrick por um tempo. O Rogério vai falar certamente alguma coisa na coletiva. E reforços. Queremos saber de reforços. Vamos ver o que vai ser dito nessa coletiva, tá, rapaziada? Olha só. O 1xBet, uma das melhores casas de apostas do Brasil e do mundo. Aqui em cima, meu cupom Teclas Esportes para você depositar lá e dobrar na 1xBet, rapaziada. Uma casa excepcional aí, parceira de diversos clubes da Europa. Vale muito a pena você participar lá e fazer uma graninha, beleza? Link vou deixar para vocês no primeiro comentário fixado, junto com o cupom Teclas Esportes, tá? Então coloca o meu cupomzão lá para você ficar por dentro e ganhar aquele bônus legal. Vambora! Todos vamos então dar início à entrevista coletiva com o técnico Rogério Ceni após o empate com o Goiás pelo Campeonato Brasileiro. Rogério, boa noite. Com relação aos dois últimos empates, né, placares iguais, 3-3, mas você enxerga muitas diferenças ou semelhanças do jogo de quarta com o jogo de hoje? Boa noite. Eu acho que hoje nós finalizamos mais, porém finalizamos muito para fora do gol. Tivemos boas oportunidades, assim como também foi contra o Internacional, mas hoje em número maior, né? Mas erramos muito o alvo hoje, no dia de hoje. Muitas bolas passando à frente do gol, faltando pouca coisa para enfiar uma bola para dentro, definir o jogo no 4-2. Jogamos pelo quarto gol, acho que isso é positivo, jogamos pelo quarto gol todo o tempo. E aí não... Infelizmente, na marcação, nós estamos deixando a desejar. Tem que tentar corrigir, é que o tempo é curto para treinamento. Agora, pela primeira vez, foram 4 jogos em 10 dias, né, que nós fizemos. E pela primeira vez nós vamos ter, depois do domingo de descanso, a partir de segunda-feira, começar a tentar trabalhar um pouco mais a parte defensiva, porque os erros têm sido corriqueiros, né? E os placares, é legal para quem assiste, mas para um treinador sofrer 6 gols em 2 jogos, apesar dos mesmos 6 marcados, mas eu acho que mostra, alguns erros coletivos, uma ou outra falha individual e também a responsabilidade nossa em tentar fazer o time melhorar nessa parte defensiva, né? Rogério, tudo bem? Rogério, com exceção dos jogadores mais adiantados do São Paulo, que eram mais experientes, os 8 jogadores de defesa, digamos assim, ou de meio, eles, tirando o Rafinha, todos eram da base. E esses erros que você colocou, você acha que eles estão muito relacionados justamente a essa necessidade pelas lesões de você colocar os jogadores da base, alguns ainda meio cruz? Você acha que se os experientes tivessem à disposição, muitos desses erros teriam sido evitados? Não é Com nem... certeza, né, velho? A gente está acostumado a jogar com mais jovens, eu nem considero mais, por exemplo, o Diego um jogador formado na base, mas não um jogador... Por exemplo, do Luizão para o Diego, os dois são formados e há uma diferença muito grande entre os dois de experiência, né? Eu estou falando, né? Mas até as próprias improvisações, às vezes, que a gente tem que fazer e a falta de tempo de treinamento faz com que a gente não tenha, às vezes, uma sintonia tão boa como foi no Beira-Rio, como foi hoje aqui. Eu acho que não é que o jogador da base, é que são várias alterações ao mesmo tempo. Acho que esse talvez é o maior problema. Quando você tem uma improvisação, outra, né? Mas a verdade é que nós temos que melhorar. Os gols sofridos estão muito altos, não é característica. 2 coisas que não são características de trabalhos meus: o número de empates e o número de gols sofridos. Até o número de gols sofridos, até nós tivemos uma primeira passagem quando a gente fazia muito gol e tomava muito gol, né? Mas empatar é uma coisa que eu não nem nenhum lugar assim tantos empates como hoje. Mesmo jogando pela vitória, é difícil de você aceitar, né, um resultado como esse praticamente no final do jogo, né, faltando 2 minutos, não sei, 3 minutos. Ali é a falta de um pouco de concentração e também um pouco da falta de treinamento mesmo nosso, de entendimento coletivo da função. O Wellington cansou, Marcos Guilherme, que só tinha feito um jogo e pouquíssimos treinos com a gente, teve que entrar na função e ali falta alguns ajustes. É nítido que a gente falta ainda ajustar algumas coisas. Mas como nós não temos o Reinaldo da posição, o Marcos vem quebrando um galho ali e faltou um pouquinho de sintonia para a gente coordenar a marcação naquele momento, uma sintonia coletiva para a gente coordenar a marcação no momento do último gol. Rogério, boa noite.
A gente viu todo o time saindo insatisfeito com o resultado, sem dúvida nenhuma, pelo que produziu, pelas possibilidades de gol que teve. Mas principalmente eu notei essa parte defensiva muito chateado, o Diego balançando a cabeça, inconformado com o gol, da forma que sofreu e por tudo que o São Paulo criou durante a partida. E quando eu perguntado a ele, ele fala exatamente isso, fala que não dá para culpar o cansaço que existe, e que o São Paulo não pode tomar 3 gols do Goiás, né? E somando todas essas lesões que prejudicam isso tudo que você fala, ainda tem o Patrick, que saiu com uma expressão de uma dor bem grande, e que amanhã vai passar. Perder o Patrick, de novo, um jogador que vem sendo muito importante, jogando muito bem, mais uma preocupação para você. Eu acho que assim, que nós jogamos dia 14, 17, 20 e 23. Com tanta gente fora, chega uma hora que o cansaço ele bate. Tomar 3 gols não é que é do Goiás, não. Tomar 3 gols é muito ruim para um time profissional. Tomar 3 gols num jogo mostra que a gente, eu como treinador e o time como um todo, precisa evoluir nesse quesito. Independente do número de mudanças, do número de desfalques, né? Nós não podemos estar tão exposto ou cometer erros que levam a gente a perder pontos importantes, né? Eu acho que a frente vem funcionando com gols, mas poderemos caprichar também um pouco mais em finalizações, e atrás nós temos que corrigir esse setor, temos que trabalhar. Quem sabe agora, segunda, terça e quarta, a gente possa trabalhar um pouco essa parte defensiva para coordenar mais os movimentos, sincronizar um pouco melhor os movimentos, para que a gente não sofra tantos gols, a média de gols muito alta, gols sofridos. Rogério, São Paulo tem uma decisão quinta-feira contra o América, o primeiro duelo pela Copa do Brasil. Quem do DM você espera contar? Quem é que vai estar à disposição? E se o Galopo até lá for anunciado e regularizado, ele é um cara pronto para você contar com ele imediatamente? Bom, primeiro eu vou aguardar segunda-feira para ver se é possível algum retorno, né, do departamento médico. Mas só quando eu puder ter o jogador para trabalhar com o grupo que eu posso ver se ele tem condições de jogo. Segundo, primeiro que não foi anunciado ainda, né, o jogador, acho que não tem um acordo. Eu mesmo já o cumprimentei, tudo, ouvi, mas ainda não há uma formalização de assinatura. Se eu digo que ele é um jogador pronto, ele é um jogador pronto. Se ele está pronto para entrar num time e jogar assim, do dia para a noite, assim, aí já é um pouco mais difícil, né? Se ele tem características boas, Esquece ele colocar ele quinto, é um bom jogador, sim. Mas aí eu não tenho nenhum treino, ele não nada vai colocar até agora, então não poderia dizer hoje para você, eu tenho que ao menos treinar uma vez com ele para poder ter uma opinião mais formada. Desculpa, Jandrei, Miranda e Léo, você não conta? Não é que eu não conto, até o momento não treinaram comigo até o momento, então eu não posso dizer para você. Eu espero que na segunda-feira eles possam treinar para a gente começar uma readaptação deles no campo, né? Não é muito tempo que eles estão fora, né? Acho que o Miranda machucou primeiro, foi isso? Né? E depois o Léo, então uma semana, 8 dias aí. O Jandrei também veio depois, mas até hoje eu não treinei com eles. Eu preciso experimentá-los de fato no campo. Segunda-feira eu começo. Vamos ver se o departamento de fisioterapia liberar. Pode ser que ele possa contar. Se não, nós vamos contar com os que têm condições para o jogo de quinta-feira. Ainda tem 4 dias, né? Domingo, 3 treinos, né? Segunda, terça e quarta, para preparar para o jogo. Pode ser que já na segunda, terça, na quarta, eu consiga ter uma noção melhor de quem eu vou ter à disposição. Rogério, boa noite. Para o jogo contra o América, você ainda tem, diferentemente dos outros dias, um pouquinho a mais para poder trabalhar os jogadores. E você aqui na entrevista por 2, 3 vezes, e claro, tentando corrigir esse posicionamento do sistema defensivo pelos gols que o São Paulo vem tomando, você fala, eu preciso melhorar, vamos trabalhar. Como é que é esse treinamento? É na prancheta, é na conversa, você vai no quarto com os caras, passa pra gente, a gente não pode ver mais treino. Você não tem mais tempo para treinar. E tem jogador que está saindo da base, você já está recebendo aqui e pondo os meninos para jogar. Como é que você está fazendo para conversar com esses garotos? Na maioria, de modo geral, como é que é esse treinamento sem tempo de levar os caras para o campo? Nós tentamos corrigir no vídeo sempre, né, dos últimos jogos, os momentos de cada jogo, defensivo, ofensivo de cada jogo, as chances que nós cedemos, as chances que nós conseguimos através da criação de jogadas. É repassado esse vídeo para eles, né, para dar um retorno do que é o jogo.
Mas nesses últimos dias, realmente, não dá, porque se eu treinar com os jogadores, eles não aguentam jogar. É muito jogo, não deu. Então, assim, agora, na terça eu tenho o grupo inteiro para treinar, na segunda tenho alguns, na terça o grupo inteiro disponível para os que estão disponíveis para o jogo. Vamos tentar fazer um trabalho mais focado na parte defensiva na terça-feira, na quarta já uma parte tática, para a gente melhorar, porque não é que tem uma decisão na quinta, tem uma na quinta, né? No momento que nós estamos, tem uma na quinta, tem uma no domingo, aí tem um outro campeonato que é outra decisão na quarta, e novamente nós temos em 10 dias 4 jogos. Então, assim, é o que eu falo, é pesado, para qualquer time é pesado. Para um time que tem, principalmente no seu setor defensivo, muitos desfalques, né? Nós temos Jandrei, nós temos Reinaldo, nós temos Miranda, nós temos Léo, nós temos Arboleda, e nosso setor com menos jogadores é o setor defensivo. Na frente nós temos, mesmo que você tenha uma lesão ou outra, você tem mais opções, né? Você tem Nicão, você tem Caleri, você tem Luciano, você tem Éder, Patrick, que joga lá hoje, infelizmente, não sei exatamente o que aconteceu ainda, né? Aí você tem Nestor, você tem Thales no meio, você tem Igor, Pablo, Neves, quer dizer, você vai, mas a parte defensiva realmente a gente tem sofrido bastante. Rogério, boa noite. Quando a gente olha para os números do Goiás no campeonato, menor posse de bola, time que finaliza pouco, estava muito claro que era um jogo que impunha para o São Paulo uma dificuldade grande para abrir espaço na defesa do Goiás. E o São Paulo cumpriu esse desafio, criou para 3 gols, perdeu outras chances. Queria que você falasse um pouco de como é que você programou essa abertura de espaço e, ao mesmo tempo, quando você fala em erros defensivos, que tipo de erros o São Paulo cometeu para dar tantas chances para um time que, em geral, também não cria tanto assim como conseguiu criar hoje? Eu acho que quando a gente consegue ter as triangulações pelos lados, né? Consegue espalhar bem o time, abrir, dar amplitude ao time. Quando você joga com um time que vem... Apesar do Goiás ter marcado pressão durante boa parte do jogo, né? Conseguiu pressionar bastante a gente, nós conseguimos por muitas vezes sair jogando, outras vezes nós usamos a bola longa no Caleri, né? Mas mesmo com a pressão que eles fizeram, nós conseguimos ter muitas oportunidades. Geramos melhores oportunidades quando nós conseguimos as triangulações, principalmente pelo lado direito, acho que funcionou mais do lado direito. Com o Igor, com o Rafinha, com o Igor Gomes, com o Luciano, Nestor se aproximando, foram onde nós criamos as melhores oportunidades. Do outro lado, apesar do primeiro gol ter saído de um cruzamento do Wellington, são jogadas um pouco mais solitárias, jogadas de profundidade, viradas de jogo. Então nós temos que dar um pouquinho mais de equilíbrio, fazer mais triangulações pelos lados para criar espaço, voltar jogo, porque o Goiás queria que a gente cruzasse a bola na área. E repito, apesar do gol de cruzamento feito pelo Caleri, as melhores oportunidades estavam em triangular, voltar, recomeçar e fazer com que a gente abrisse espaço, né? E eu acho que aí é falta de realmente, por exemplo, nós tivemos azar no primeiro gol, acho que o Luizão tira, bate, acho que é no Diego, né, que bate, né? Não sei, 2 jogadores nossos batem a bola, sobra pro Raul, ele faz uma jogada bonita. E no último gol, um tiro de meta, né? Nós tivemos um gol de um tiro de meta deles. Nós não precisávamos nem ter pressionado, nós podíamos ter vindo recompondo, ganhando tempo. E ali houve um desencontro, né? O Marcos Guilherme, ele poderia ter feito a marcação retraindo, né? Com o lateral. Acaba pressionando, sobra o espaço, não dá tempo do Luizão chegar, o menino tem a felicidade de chutar, a bola passa, acho que o Diego vai travar, passa abaixo da perna do Diego. Só que quando chega no minuto 92, está todo mundo exausto, é difícil você raciocinar, executar, e principalmente em funções que às vezes a gente treinou muito pouco, os jogadores estão há pouco tempo junto com a gente. Então, assim, eu não vejo... a gente tem que melhorar justamente a repetição, fazer mais treinamentos. Mas quando você tem poucos zagueiros, é difícil você ter até confiança para executar um treinamento mais puxado. Porque se você pede mais um por lesão, a gente tem medo até teve medo de botar o Diego contra o Inter, porque sabia que hoje era um jogo puxado e que, como vocês falam, tem uma decisão atrás de decisão agora para a gente. Mas mesmo assim, eu acho que nós produzimos para decidir o jogo antes. Eu acho que nós produzimos para fazer o 4º gol e não tivemos receio, porque não tínhamos um jogador da origem, da posição, né, no lugar do Wellington. A hora que ele pediu para sair, era a última substituição, eu estava tirando o Igor Gomes, que pediu a substituição, e o Wellington, eu só tinha 2 trocas, né, tinha mais uma parada, mas o Wellington também disse que não aguentava mais, que estava cansado. Nós ainda procuramos o gol pelo lado, porque eu acho que era o lado, os 2 lados onde estavam fluindo bem as jogadas, né. E um pouquinho antes do gol que nós sofremos, o Wellington fez... O Marcos Guilherme fez uma jogada muito boa, trazendo para dentro ela, né? Nós tivemos a oportunidade de finalizar, fazer o gol. Não conseguimos e acabamos sofrendo
esse castigo, que foi o gol de empate, que tira um domingo mais tranquilo para a gente, né, de alegria, de pular lá na parte mais acima da tabela. A gente fica meio parado nessa situação, podendo até, infelizmente, sair da primeira página de classificação, né, numa combinação de resultados. Mas são vários jogos. Há tempos o time, apesar de render bem em alguns jogos, mas nós não conseguimos, já acho que são 5 jogos, né, 100 vitórias, 4 empates. Nós temos que voltar a ganhar o mais rápido possível. Precisamos de vitória. Rogério, você sempre foi muito realista desde que você chegou, mas acho que é consenso que você tem conseguido muito diante de tanta dificuldade, assim, até em relação a elenco. Você está nas 3 competições que você disputa. O que dizer para o torcedor agora? Qual a realidade do São Paulo? Você já chegou no máximo que o time pode chegar? Você tem condições de disputar os títulos das Copas e no Brasileirão, o campeonato de permanência, ou dá para buscar uma vaga na Libertadores? Putz, a pergunta é interessante, é boa, mas é uma análise muito complexa para fazer hoje, né? Eu acho que ofensivamente nós temos peças para se trabalhar. Eu acho que do meio para frente, nós não temos tantos jogadores de velocidade para dar essa, né? Mas agora, com a chegada do Marcos Guilherme, ele não teve oportunidade de jogar no lado que ele mais gosta ainda, né? Mas a gente consegue fazer times diferentes e com boa energia ofensiva. O que a gente está sofrendo muito é na parte defensiva. Na parte defensiva são muitos desfalques. Você vê que nós temos mais ou menos 20 jogadores do meio para frente. E se a gente jogar num sistema de 3 zagueiros, nós temos 5 vagas para esses 20. E hoje nós temos para as outras 5 vagas defensivas, 10 ou 11 jogadores para ocupar essas 5 vagas defensivas. Então há uma concorrência muito maior na parte ofensiva e também, logicamente, opções a mais para o treinador trabalhar. Defensivamente nós perdemos praticamente os 4, nós chegamos a jogar o jogo passado sem os 4 principais zagueiros, né? Hoje contamos com um deles, que é o Diego. O Rafinha, improvisado nessa função, vem até fazendo bons jogos nessa função, construindo muito bem. Nós vamos brigar, cara, dia após dia aí. Eu acho que agora vamos ter uma chance de dar uma recuperada em todo mundo e treinar um pouco o time para quinta-feira. E aí, a partir de quinta, nós vamos viver, dia após dia. O que eu posso prometer é que nós vamos competir ao máximo todos os jogos, mas eu não consigo fazer uma projeção a tão longo prazo, porque nós pegamos equipes. O América, você fez um ótimo jogo contra o Palmeiras, teve chance de, no final do jogo, empatar. O que o Goiás fez, a gente, né, chance que fizeram, o América não fez. Então, mostra também o poder do América de jogar jogos importantes. O Ceará é uma equipe muito forte, alta, física, né? Depois, no meio disso, tem Atlético Paranaense, Flamengo e Bragantino. Então, assim, Santos, se você for pensar em tudo, é melhor viver. Não dá. Aí falta jogador antes do tempo. Vamos esperar mais um pouco. E também tem a questão da janela aí para a Copa do Brasil, que fecha terça, né? Acho que é terça-feira, né? Vamos aguardar, vamos viver dia após dia. Ô Rogério, boa noite. Você disse há pouco que não sai feliz dessa partida, não vai ter um domingo tão alegre. Não. Eu imagino que é natural, afinal você se dedica, às vezes o resultado não vem. Mas quem também fica um pouco chateado é o torcedor do São Paulo, que lotou hoje 39 mil pessoas e que em muitos momentos apoia, como o próprio Luciano, depois que perdeu o pênalti, teve o nome gritado, mas não tem tanta paciência com outros atletas. Quanto que esse termômetro da torcida influencia na comissão técnica do Rogério Ceni? Quanto que a torcida mexe com a escalação de São Paulo? Não. Peraí, mano. Hoje aconteceu isso, velho? Algum torcedor gritou, vaiou algum jogador? O cara falou, não tem paciência? Pô, mano. Hoje não é. Eu acho que essa pergunta não era pra cair hoje, velho. Desculpa. Não tem sentido. Isso não, a escalação ela é feita de acordo com o trabalho da semana, de acordo com o que cada um produz nos jogos, mas uma coisa muito importante, não se ganha só posição nos jogos. Se ganha posição no comprometimento diário. Se você não cobrar no treinamento e se eles não entregarem no treinamento, você abre opções para outros jogadores. O torcedor vai frustrado embora, eu também vou triste, porque eu estava com 3 pontos na mão, que nos daria uma condição 28 pontos, que eu acho que até abaixo, os 26 já são muito abaixo do que a gente produziu nesse primeiro turno, né? Os 28 já também não seria uma coisa
né? Mas seria um alento para fechar o turno com uma vitória em casa, jogando em casa, diante da nossa torcida. Então, eu tenho certeza que a cobrança do torcedor por vitória é natural, mas eles vêm realmente estando presente e incentivando jogo após jogo. Eu acho que eles também veem a dedicação de todos, não independente de alguns jogadores terem uma simpatia maior, uma empatia maior com a torcida, outros ainda são mais jovens, por isso também vão ter que provar para ganhar esse carinho do torcedor. Mas do torcedor a gente não tem que reclamar nada, eles incentivam a gente, vem botando 40 mil pessoas constantemente, na casa entre 40 e 50, constantemente. A gente se frustra por não poder entregar um bom domingo para o torcedor, para mim, para o torcedor, para cada jogador. Todos eles também ficaram cabisbaixos em sofrer esse empate. Agora, eu sei que a paciência é curta, mas eu acho que nós temos feito o nosso melhor. O que nós precisamos melhorar nos últimos jogos, sim, é a parte defensiva como um todo. Nós precisamos defender melhor. Não estou falando dos zagueiros, defender melhor como time. Nós precisamos melhorar nesse sentido e aí cabe, logicamente, a minha responsabilidade também fazer com que isso aconteça. Rogério, sobre isso ainda, você dizia, né, que esse jogo contra o Goiás ia colocar a força máxima, ia buscar de todo jeito a vitória. Claro, veio no final o empate, tem toda essa frustração. Também mais um empate no campeonato. Imagino você colocar na tua planilha lá mais um empatezinho, quanto isso te deixa frustrado, desgarrando lá de cima do Campeonato Brasileiro. Mas nesse ponto, quanto que é importante ter um jogo agora da Copa do Brasil, um outro cenário, um campeonato que está afunilando, uma outra energia e o sonho de um título que é mais próximo do campeonato. São menos etapas para chegar até lá, já que o Campeonato Brasileiro falta muito ainda, mas vai acabar desgarrando um pouco. O Campeonato Brasileiro falta muito, mas se você se descuida dele, quando você olha, às vezes você está numa situação que é difícil você sair. Então nós temos que ter equilíbrio entre as competições. A Copa do Brasil, claro, assim como a Sul-Americana, é muito importante. Um título, eu sei que para o torcedor são paulino, um título seria incrível. Para mim seria incrível um título. Trabalhar no clube, voltar a trabalhar no clube que eu joguei a vida inteira e poder conquistar um título, mas é um momento de calma, da gente ter paciência, porque você não faz a programação para um jogo, você tem que, nesse momento que nós temos que olhar para quinta, para domingo, para quarta e para sábado, ver mais ou menos o que você pode fazer, torcer para que os jogadores de defesa voltem, para a gente ter um sistema mais forte, podendo variar de jogo para jogo, né? A Copa do Brasil, ela é um jogo decisivo, o torcedor vem empolgado, mas nós temos que ter bastante cuidado, porque até agora nós geramos coisas positivas nas Copas, né? E está se afunilando. E eu falo, as Copas elas vão acabando a cada rodada para metade dos times, né? Eram 16, eram vários, sobraram 16, sobraram 8, e vão sobrar só 4 em cada Copa, né? E você está sempre sujeito a ser um dos 4 que fica fora. Então, assim, nós não podemos também vender as Copas como se fosse... Nós temos que estar ligado nas competições curtas, mas também nós temos que estar ligado no Campeonato Brasileiro. Para isso, se precisa de número de jogadores disponíveis e um pouquinho mais de tempo, que é uma coisa que não está dando para a gente preparar a equipe. Agora, pela primeira vez, nós teremos 3 dias de treinamento. Há muito tempo nós não tínhamos. Teremos 3 dias de treinamento para tentar dar uma organizada novamente e depois aí é só novamente uma sequência, 10 dias, 4 jogos, ou seja, aí depois é só corrigir com parte de vídeo, pouco treinamento. Temos que aproveitar esses dias bem agora para tentar conseguir sair bem, né? Começar bem ao menos a Copa do Brasil, o primeiro jogo em casa, dar uma alegria para o torcedor, trazer uma vitória e ter uma vantagem para o confronto, que só acontece, acho que mês que vem ainda, né? Depois, o confronto de volta. Rogério, boa noite. Recentemente você vem batendo muito na tecla do cansaço físico, mas eu queria que você falasse um pouquinho do cansaço mental e psicológico que você e os jogadores do São Paulo estão sentindo nesse momento. Por viagens, muito jogo decisivo, recentemente tendo que correr atrás no placar em muitas ocasiões. Como que está esse cansaço mental, até mesmo o seu, que aparentemente você chega na coletiva cansado mesmo, e isso, para as pessoas que às vezes não entendem e tal, atrapalha o desempenho do time também, além do físico, do treino, enfim, tudo isso que a gente já sabe? Para mim, acho que é mais o mental mesmo, o psicológico, porque você tem que estar...
É difícil para um treinador, ele tem que estar ganhando todo dia. As pessoas têm a expectativa que você vença todos os dias. E você tem a expectativa de fazer o teu time conseguir resultados. Eu acho que um dos detalhes, a gente tem entregado muito fácil gols ao adversário. Tem concedido, assim, não tantas oportunidades, mas quando eles chegam, nós estamos abrindo mão mais fácil do que deve ser a chance para o adversário, o gol para o adversário. E isso vai deixando você mais cansado. Eu acho que o atleta, o cansaço físico é bem maior. Para os jogadores, o cansaço físico, eles vêm se doando bastante, vêm brigando muito nos jogos, é uma característica do nosso time. Isso, o desgaste é grande. E para a gente, para mim ao menos, o desgaste mental, ele tem sido, o psicológico tem sido, acaba te deixando uma expressão realmente de cansaço, porque você tem que quebrar a cabeça todos os dias para montar uma nova equipe, saber quem que você vai tirar no próximo jogo, quem que você vai pôr, qual o teu melhor time para jogar contra o América, que sistema você vai utilizar. Se você utilizar aquele sistema no domingo, na quinta, será que você consegue utilizar o mesmo sistema domingo? Se não, que jogador eu tenho que deixar fora para o domingo para ter uma equipe competitiva em Curitiba? E depois, para a próxima decisão da Sul-Americana, vou enfrentar um time grande, alto. Então tudo você tem que ir pensando e não pode perder mais jogadores pelo caminho. Boa noite, Rogério. Você mesmo citou dessas opções, desse número de opções maior, né, no meio e no ataque, no elenco. Já na defesa, você vem sofrendo bastante, muitas vezes até tendo que abrir mão do esquema da linha de 3, enfim. Por essas e outras, não seria talvez melhor, mais inteligente o São Paulo concentrar seus esforços para trazer um defensor nessa janela de transferências? A gente sabe que o Galopo é um jogador que pode agregar, mas não seria melhor trazer um defensor? E se você espera receber um defensor nessa janela de transferências, é algo que você vem conversando com a diretoria, é algo que você espera para esse mês? Nós temos procurado mesmo pelas lesões, né, que aconteceram nos últimos dias, desde a lesão do Arboleda, na verdade. Para ser sincero, quando nós tínhamos consciência que o Arboleda não voltaria mais a jogar nessa temporada, né? Ou muito provavelmente não voltará a jogar nessa temporada. Então a gente concentra esforços com relação a isso. Acontece que quando você tem a oportunidade de trazer um jogador, não você, que um patrocinador tem a oportunidade de lhe dar um jogador, aquele jogador, você tem que aceitar ou não. Você não tem a oportunidade muitas vezes de escolher um defensor ou um jogador. Então assim, nesse caso, é um patrocínio que é um patrocinador que está oferecendo uma oportunidade de ter um grande jogador, jovem, e que tem muito a ajudar a gente se de fato acontecer o negócio. E nós estamos dentro das possibilidades reais do clube, daí vendo mais um jogador de defesa que pudesse ajudar a gente, mas talvez seja a peça mais importante realmente nesse momento para nós, desde a lesão do Arboleda e depois... como o Arboleda se lesiona, você tem que usar mais repetidas vezes os teus 3 mesmos zagueiros. O que isso vai ocasionar? A probabilidade maior de lesões, por você ter poucas trocas, né? Então, seria uma posição onde a gente precisava, mas não é fácil encontrar no mercado. E você não pode pegar um jogador qualquer e acumular mais dívidas de gastos. E se você sai das competições daí, só fica em uma, como é que faz? Aí você tem um volume grande de jogadores, né? Então vamos torcer primeiro para o Léo e para o Miranda estarem à disposição a partir da próxima semana. O Diego acabou bem, o Luizão parece que não sentiu nada. E tem mais o Beraldo, Rafinha improvisado nesse setor muitas vezes, para a gente tentar dar um equilíbrio nessa parte defensiva a partir de segunda-feira. Rogério, boa noite. Ainda sobre o mercado de transferências, algumas vezes a gente nessa mesma sala de entrevista perder jogadores importantes, né? Teve a venda do Gabriel Sara, o São Paulo tem a expectativa talvez de recuperar um pouco de dinheiro de mais-valia com uma possível venda do Antony. Diante desse contexto, principalmente do elenco estar mais curto e o São Paulo ter sobrevivido às 3 competições, seria fundamental não sair mais ninguém nessa janela no teu planejamento? Mas aí, dependendo da função, você pode ter uma reposição, ou você pode, dentro do elenco mesmo, você ter uma disposição em alguma função. Assim como também, em alguma posição, você precisa de um jogador, de repente você pode ter a saída de um determinado jogador, se é o que o clube necessita, né? Você pode abrir mão desde que você perca de um lado e consiga equilibrar o elenco um pouco mais. Então, assim, defensivamente nós não podemos ter saídas.
Ofensivamente, pode ser que aconteça alguma coisa pelo número de jogadores que tem, mas o mercado, ao menos até agora, o que passam para a gente, que está bem parado, bem, né? O mercado ainda está aberto, o Antony, eu não sei se vai ser negociado ou não, mas é um momento de tensão que você fica, né, na expectativa do que possa acontecer. Rogério, boa noite. Aqui. Termina o primeiro turno para o São Paulo hoje, né? E eu acho que você vai concordar comigo que é um primeiro turno que o São Paulo teve mais desempenho do que pontos. Concordo. Certo? Como fazer para que nesse segundo turno o São Paulo vai ter 3 sequências de 2 jogos dentro de casa para que ele consiga transformar, né, esse desempenho em pontos? É claro que não é uma resposta fácil, mas tem alguma coisa que você já planeja para essa segunda etapa do campeonato? Na verdade, a resposta é fácil. Difícil é a execução da resposta, é vencer jogos, né? A gente precisa vencer jogos como vinha vencendo até o minuto 92, 93 hoje. Nós precisamos sustentar melhor o placar e quando tiver as oportunidades, definir o jogo. Nós não estamos conseguindo definir o jogo contra ninguém mais cedo. Nós estamos levando o jogo, ou seja, numa desvantagem ou numa vantagem de um gol sempre. Então nós não conseguimos respirar no jogo. Não estamos conseguindo pôr 2 gols de vantagem em nenhum adversário. Né? Não lembro, acho que, sei lá, teve o Atlético, né? Aquele 4-0, né? No começo. Os jogos, aí teve muitos jogos definidos em Sul-Americana, né? Dessa maneira, né? Inclusive as fases de oitavas de final, os 2 jogos, né? Mas no Campeonato Brasileiro a gente não consegue respirar um pouco no jogo. Todos os jogos nós temos que jogar o limite até o minuto 90, seja para buscar o jogo, ou seja para manter um resultado positivo, porque nós não conseguimos matar o adversário, não conseguimos fazer o segundo gol de diferença que poderia desanimar o adversário no jogo. Você vê, contra o Palmeiras lá, Copa do Brasil, nós lutamos até o final, aqui nós lutamos até o final. Você pega contra o Inter, um 3-3, quase fizemos, mas não conseguimos. Então está sempre caminhando muito próximo do limite, tanto da vitória como da derrota, às vezes, né? Salvando uma derrota ou perdendo uma oportunidade de vitória. Enquanto nós não conseguimos definir o jogo um pouco mais cedo, nós infelizmente vamos caminhar com um desgaste muito grande até os finais de jogos e correndo riscos de você sair perdendo 2 pontos, como hoje, ou tentando sair vitorioso ganhando 2 pontos. Eu acho que nós estamos numa linha muito tênue e nós precisamos obter mais vitórias um pouco mais cedo. Antes do minuto 90 nós precisamos definir algum jogo, nós temos que definir mais cedo do que a gente vem fazendo. Encerramos então a entrevista coletiva. Bom, galera, coletiva encerrada aí, né? O Rogério sempre falou que produziu para fazer o 4º gol e era para ter feito esse gol aí, teve chances para fazer, até falei isso no pós-jogo, né? Vou deixar até aqui em cima depois para você clicar e assistir, tá? E ele falou também ali sobre o Galopo, né, rapaziada? Que o cara nem treinou, aliás, nem assinou ainda, precisa ver se vai treinar, fazer 1 ou 2 treinos, mas pela cara dele não dá para apostar muito no jogador, no jogo da ida contra o América, né? Então fiquei um pouquinho assim receoso, talvez para quem tá esperando já o Galopo no próximo jogo, eu acho bem difícil pela cara que o Rogério fez, tá? Mas claro que talvez estando à disposição, deve colocar para entrar no segundo tempo aí, se possível, tá? E disse aí também sobre a lesão do Arboleda, né? Que estão tentando reforços desde a lesão do jogador, e você vê o quão são incompetentes a diretoria do São Paulo em não conseguir trazer um reforço desde quando o Arboleda se machucou. E o São Paulo agora começa a chegar em situações difíceis aí na competição, jogo aí de eliminatórias, e parece que a diretoria não imaginava que o São Paulo estaria nesse momento classificado na Sul-Americana e também na Copa do Brasil. Então isso daí você joga na conta da diretoria, tá? E o CNI revelou, né, que de fato é um patrocinador que está ajudando para a chegada do Galopo. Acabou abrindo o jogo ali na coletiva e revelando pra gente. E também disse ali bem discretamente que o mercado ali pro São Paulo está bem parado. Então você vê aí que tá bem devagar mesmo, tanto para saída e chegada de jogador, tá? O próprio Rogério Ceni disse isso. Mas não vou estender mais, a coletiva ficou muito grande. Eu vou deixar aqui em cima o meu pós-jogo, clica lá e confere, beleza? Tamo junto, um forte abraço e até a próxima. Valeu!